Pronto, vocês estão vendo a tela da Sim, aula tá de certinho. geopolítica. Perfeito, então, pessoal. Bom, hoje eu e a Laura vamos dar aula para vocês sobre geopolítica e relações internacionais. Eu, eu quis introduzir uma abordagem um pouco diferente, que é tentar contextualizar essas relações que existem dentro da Terra, entre nós, humanos, com os humanos, como espécie, e também com o meio natural, não é mesmo? Porque, querendo ou não, a gente precisa de alguns recursos para sobreviver, como espécie mesmo. Vamos pensar, como um animal, nós precisamos de água para sobreviver, para se hidratar, para o nosso metabolismo funcionar, além de comida, abrigo. Então a gente está em constante conflito entre si mesmo e com o ambiente para poder proporcionar os meios necessários para a gente viver. E com o desenvolvimento da nossa sociedade, a gente foi, como fala, entrando em contato com outros indivíduos da mesma espécie, o que formou nossa sociedade e deu origem às relações que a gente vai abordar agora. Bom, bom, primeiramente eu queria introduzir o conceito de conflito para vocês, que a gente vive em conflito entre nós mesmos, eu disse, entre os humanos, seja por meio de conflitos dos mais diferentes tipos, guerras, batalhas, disputas comerciais ou não, até mesmo entre nós e os vizinhos, não é mesmo? E se a gente olhar na macroevolução do, do ser humano como espécie, o Homo sapiens, a macroevolução pega aquele ancestral comum que a gente tem com os primatas, que é mais ou menos há 7 milhões de anos atrás, e a sociedade evoluiu e continuará evoluindo através dos conflitos, seja por território, seja por recursos naturais, e esses conflitos vão se dar tanto internamente quanto externamente. E qual é o motivo principal para o surgimento desses conflitos? É a necessidade de determinados recursos e o convívio em sociedade. E é importante lembrar que esse conflito ele vai gerar mudanças e transformações. Alguma dessas mudanças a gente consegue é, estabelecer e saber para onde estamos seguindo, para qual é o caminho que estamos caminhando, qual será as suas consequências. Outras transformações a gente já não tem como controlar. Elas ocorrem e vão gerar efeitos em cadeia, não é mesmo? Dessa forma, eu trouxe aqui para vocês umas ilustrações para mostrar o quanto o conflito está inserido enquanto nós somos animais e também enquanto nós vivemos em sociedade, não é mesmo? Porque sempre um interesse vai sobrepor o outro interesse. Bom, olha aqui. No começo, lá na pré-história, o que fez com que nós tivéssemos a capacidade de conquistar territórios e sobrepor a outras espécies, sim, sobrepor, sobreviver de predadores, foi a confecção de alguns objetos, no caso, a pedra lascada. Eles usavam, por exemplo, aí são pequenos artefatos aqui, utilizados para cortar, para raspar, para caçar, para se defender, não é mesmo? E com isso foi evoluindo. Depois a gente tem, ó, aqui era da pedra lascada, você criando ferramentas para poder se defender. Olha como é tudo feito de modo arcaico e usando apenas pedras, sem nenhum processamento mesmo, né? É pegando o meio natural e transformando. Bom, e aí a gente tem uma mudança. Se vocês puderem ver, olha aqui. Esse daqui é um machado com uma ponta de cobre, que foi encontrado o Quetzal, que é uma múmia de 3 mil anos atrás que foi encontrada na Alemanha. Importante anotar a capacidade deles de fundir
os metais. Então, o homem está pegando, o ser humano está pegando a natureza, transformando ela à sua maneira e está impondo o seu interesse em relação à sociedade e às pessoas que ele convive. Bom, eu peguei uma imagem aqui um pouco contextualizada do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mostra esse período, que é quando nós somos primatas. É importante lembrar disso. A gente é primata, a gente é como se fosse um grande macaco. E é verdade, com uma capacidade, uma inteligência muito grande. E olha só, ele consegue pegar um osso e se defender. E aí você consegue ter disputa por território. Então ele conseguiu defender o território dele, ele conseguiu derrotar o inimigo, ele consegue se proteger, ele consegue gerar um saldo positivo para ele. Bom, e a gente vai falar de geopolítica, a gente vai falar sobre relações internacionais, só que a gente tem que pensar que a gente sempre viveu em conflito, igual eu disse. Mas no século XX, como diria o Eric Hobsbawm, que é sem dúvida o maior historiador presente, que foi o século mais assassino que tem registro, tanto na escala, frequência e extensão das guerras. Produziu catástrofes humanas gigantescas, com uma mortandade assim terrível, gerando genocídios. Olha só, de 1945 até 2005, foram mais de 250 guerras e conflitos. E são guerras e conflitos que podem ser externos ou internos. Olha aí no século XXI, que começa já em 2011. Olha só, já eram mais de 100 lugares do mundo em conflito. E o que a gente espera para o futuro? Alguém sabe? Alguém pensa? A gente vai continuar em conflito entre nós, entre o meio ambiente? Eu acho que sim. Acho que continuaremos em conflito para nossa sobrevivência, porque adversidades vão chegar, adversidades naturais e até mesmo adversidades, por exemplo, como a pandemia, que é fruto ou não do avanço da sociedade sobre o meio natural. Olha como a gente está sofrendo hoje. São consequências que eu falei que a gente às vezes consegue delimitar e outros fogem do controle, não é? Então a gente vai ter que no futuro conciliar os interesses diversos da humanidade para que todo mundo possa sobreviver. Senão a gente vai ter que sair da Terra, porque os recursos e a condição de vida que nós temos aqui é de difícil, é difícil você encontrar em outro local, em outro planeta, em outro sistema. Chega a ser até um pouco assim, nossa, você está viajando. Mas não, hoje as disputas internacionais entre países é através de tecnologia e, por exemplo, China acabou de trazer um coletor rochas da Luna, da Luna não, da Lua. Então, já existe uma possibilidade desses conflitos serem espaciais. Bom, aqui eu trouxe para vocês o Índice Global de Paz, que mostra os principais indicadores de violência, olha aí, desde 1938 a 2018. A gente pode perceber que as guerras, elas deixam de ser principalmente externas, ou seja, você combatia um inimigo ou alguém externamente, passa a ser interno. Os conflitos aumentam muito. E a morte por civis também cresceu demais. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o conflito armado ele mudou do externo para o interno. Olha aqui o externo caindo e passando para o interno. Olha aqui, o aumento da população mundial é formada atualmente 1% da população mundial é formada por refugiados. Olha a quantidade que aumentou aqui em relação aos outros anos. Olha a morte de civis por ataques terroristas, a quantidade que ele vem crescendo aqui no começo do século XXI. Mas pensa bem, olha o número de soldados mortos, como ele abaixa. E como também o gasto militar tem caído. Aí agora, gente, aprofundando um pouco melhor nos conflitos geopolíticos,
Que eles são? Eles são choques de interesses entre os países que tentam garantir a sua influência e os seus objetivos no sistema internacional. E muitas vezes esses interesses eles acabam sendo conflitantes uns com os outros. Então, você pode acabar gerando tensões políticas ou até conflitos armados. De acordo com a ONU, a gente tem atualmente 30 conflitos armados em andamento, como vocês podem ver nesse mapinha que tem aí embaixo. Você percebe que o foco dos conflitos é lá no Oriente Médio e na África. Tem alguns também lá na América Latina também, na Colômbia e no México. Mas disso você tira uma análise de que os conflitos armados e as guerras em si, elas ocorrem todas em países da periferia, em países pobres. E isso pode ser em decorrência dos séculos de exploração e de colonização que acabou destruindo toda a estrutura desses países que atualmente eles passam por uma série de conflitos, muitas vezes por motivos ainda daquela época. Por exemplo, na África, alguns dos países que estão destacados aí, eles guerreiam até hoje, é, devido a problemas com o território que, quando lá em 1945 teve a partilha da África, e os europeus dividiram o território da África sem se importar com as etnias que viviam naquele território, e muitas vezes agrupando etnias inimigas para viver dentro do mesmo local, isso causou, tipo, conflitos pelo território muito grandes, e muitos dos conflitos na África que a gente tem atualmente, eles vêm desde aquela época. Eles brigam até hoje pelo controle de certas regiões, e, enfim, isso mostra também como o histórico de exploração e colonização desses países periféricos, que são as ex-colônias, eles continuam até hoje, né? Eles mostram as cicatrizes até hoje no sistema internacional. Vale ressaltar também que, como vocês podem perceber, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, ali em cima, tipo, não tem nenhuma zona que está colorida. Então, é porque os países ricos, nenhum deles está em conflito. Só que, ao mesmo tempo, eles são os países que mais produzem armas e armamentos. E por que isso? Porque são os países ricos que vendem as armas para os países africanos e também no Oriente Médio, lucrando com a venda de armamentos que sustentam os conflitos. Então, você começa a perceber também que muitas vezes a manutenção dos conflitos geopolíticos nessas áreas, como na África, no Oriente Médio e na América Latina, é também de interesse geopolítico das grandes potências, porque além delas lucrarem com a venda de armamentos, elas também têm uma certa chance de se tornar influente naquele país a partir das intervenções militares e das ações humanitárias da ONU, que permite que esses países ricos tragam suas tropas para as zonas de conflito, onde muitas vezes tem reserva de petróleo ou recursos naturais estratégicos. Então, você começa a perceber também que os conflitos geopolíticos, eles muitas vezes acontecem por motivações internas do Oriente Médio e da África, só que eles têm também interesses externos em relação às riquezas que essa região tem. Aí, as principais motivações, né, para a ocorrência desses conflitos, elas são cinco. São as disputas territoriais, e elas podem ocorrer por motivações estratégicas, por exemplo, você quer uma saída para o mar, ou você quer um território que seja mais perto de um país que é o seu parceiro comercial, então você vai guerrear para conseguir aquele território. Pode ser por razões religiosas ou culturais, que também é o caso da Israel e Palestina, que disputam até hoje o território de Jerusalém, ou também de recursos naturais, como é o caso do petróleo, né? Que tem vários países hoje em dia que disputam território para que muitas vezes contém jazidas de petróleo nele, enfim. Depois a gente tem as diferenças étnicas e religiosas, que muitas vezes, né, tipo, a cultura e a religião de um certo país acaba entrando em conflito com os dos países vizinhos, ou até de maneira interna, e os países vão guerrear para garantir a hegemonia e a influência da sua religião sobre as outras, o que é algo muito característico nos conflitos geopolíticos de hoje em dia. Você tem também as disputas por recursos naturais, que é como petróleo, gás natural, reservas de água, e também os movimentos separatistas, que é quando certo grupo étnico
ele decide querer se separar do seu estado de origem e virar um estado independente. Bom, é importante ressaltar que geralmente não é só um desses motivações. Tem, geralmente é mais de uma. São ligados tanto à disputa território por etnias, que têm religiões e costumes diferentes, que precisam daquela região por recursos naturais ou culturais, e que geram esses movimentos separatistas, movimentos que geram guerras civis internas, como a Laura avaliou muito bem aqui, nesses principais conflitos. Bom, a gente tem essas disputas territoriais, não é mesmo? Que vão levar uma série de fatores, né? Econômicos, socioculturais e políticos, que levam em conta religião, a etnia, a cultura, a forma e a política como essas etnias, esses grupos se identificam. Então, eu trouxe alguns principais aqui que mostram um pouco sobre essa questão territorial. Vamos lá. Olha o Sudão. O Sudão, ele tem a sua independência, o Sudão do Sul, em relação ao Sudão, em 2011. Houve um plebiscito e 98,8% da população preferiu se separar do Sudão do Norte. E a gente pensa, é só uma questão em relação às etnias, é só uma relação vinculada ao território? Não, é bem mais complexo que isso. Gerou uma guerra civil tremenda, e, olha, como sempre, as principais causas são o colonialismo, a interferência externa de países como a Grã-Bretanha, Inglaterra no caso, que fizeram e separaram esses territórios à sua maneira. Então, por exemplo, no caso do Sudão, a gente passa ah, de uma guerra civil que existia entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, e a gente passa a ter um conflito internacional, porque se formou dois países. A gente pode ver, olha só, o que está envolvido? Reservas petrolíferas. Olha os oleodutos aqui, as refinarias. É complicado. Aqui é mais um mapa exemplificando os focos de violência, as regiões de insegurança alimentar, que é onde a gente tem uma precariedade no abastecimento de comida, na distribuição, o número de deslocados, veja bem aqui essa região, 428.600 deslocados, 524 mil deslocados. Olha aqui os campos de refugiados nos países vizinhos. Olha os principais grupos étnicos que ocupam o Sudão do Sul. Você pode perceber que existe o quê? Uma sobreposição de territórios, de etnias. Esses conflitos, eles ocorreram e ocorriam ao longo da história de formação desses países. Bom, agora a gente tem um exemplo aqui na América do Sul, que é o caso da Malvinas, das Ilhas Malvinas, que opôs a Argentina e a Inglaterra. Vocês vão ver que a Inglaterra sempre está metida em toda a confusão que tem. Ele é um arquipélago de ilhas, né? E ele gerou uma guerra que foi uma guerra não, mais uma batalha entre a Argentina e a Inglaterra. A Argentina foi e ocupou as ilhas que desde 1833 tinha colonização inglesa, e aí a Inglaterra contra-atacou, venceu a Argentina e ajudou até a desestabilizar o governo militar da Argentina naquela época. A guerra foi em 1982. Bom, a gente tem outro exemplo aqui, que são as colinas de Golã. As colinas de Golã têm uma importância estratégica, não é só territorial, não é só a questão do recurso natural, porque lá é a fonte de todo abastecimento de água de Israel. Na verdade, acho que é 2/3 do abastecimento vem de lá. E além da questão territorial e do recurso mineral, vai ter a questão religiosa. É importantíssimo entender isso para você perceber como os conflitos são complexos e envolve assim
uma quantidade de variáveis das mais diferentes possíveis. Aqui, é nas colinas de Golã que a gente tem o Rio Jordão e o Mar da Galileia. É muito comum você ouvir assim, eu sou ateu, mas estudei um pouco sobre o cristianismo e você vai ver sempre a referência ao Rio Jordão onde Jesus foi batizado e o Mar da Galileia. Bom, a gente tem outro conflito também entre Israel e Palestina, que vai ser abordado mais para frente. Eu só trouxe esse mapinha aqui para mostrar para vocês que é uma disputa por terra, vinculada à religião, que se passa há um longo tempo. A gente também tem Espanha versus a Inglaterra no Estreito de Gibraltar, que fica entre a África e a Europa. Aqui, olha, pensa, você consegue ver o Mar Mediterrâneo aqui e o Oceano Atlântico é a passagem, não é mesmo? A ocupação ocorre nessa região aqui desde 1714 e a gente teve guerra. A gente teve guerra de 1727 a 1729. O que aconteceu? Os ingleses bloquearam uma cidade no Panamá dos espanhóis e os espanhóis tentaram tomar o Estreito de Gibraltar. Só que os ingleses foram vitoriosos e eles controlam essa parte. É importante aqui, é uma base militar, ela tem aeroporto e mostra uma disputa territorial. Vocês conseguem perceber como ela ocorre desde hoje, como foi no Sudão em 2011, até há 500, 2.000 anos, 3.000 anos atrás? Bom, eu vou falar de outras disputas territoriais, que é a Península da Crimeia, não é mesmo? A Crimeia, ela pertencia, pertence à região dos Balcãs, que fica aqui, entre a Rússia, a Romênia e a Ucrânia. Bom, com o fim em 1954, a União Soviética, ela redistribuiu as regiões internas dela e passou a Crimeia para parte da Federação da Ucrânia, em vez de pertencer à Rússia. Só que quando a União Soviética cai em 91, a Crimeia acaba ficando para o lado da Ucrânia. Entretanto, a maioria da população da Crimeia fala russo, eles são de origem russa. Isso levou a uma anexação por meio de um plebiscito, de um referendo popular, que deu a vitória à integração à Rússia, com 96,7% de aprovação. Só que a importância da Crimeia não é só a questão, territorial, e também leva em consideração a influência externa da Rússia. Vamos pensar que lá tem uma saída para o Mar Negro, a base, tem uma base em Sebastopol, que é que é uma frota imensa da Rússia lá. E lembrar também da questão cultural, que foi lá que surgiu o primeiro, assim, aquela fagulha da Revolução Russa, que foi o Encoraçado Potemkin, que é até um filme que deveria ser assistido por vocês, que é excelente. Bom, aqui, mais uma vez, um mapa mostrando a região da Ucrânia e da Crimeia, aqui, ó, Sebastopol. Aqui mostra as principais, ó, embarcações que a Rússia tem lá, submarinos, todo tipo, não é mesmo? Laura? Ai, foi mal. Tranquilo. Então, agora para a gente começar a analisar os conflitos étnicos religiosos, a gente tem que primeiro esclarecer o que que é etnia, né? A etnia, ela é um grupo de pessoas que têm a mesma origem cultural, elas dividem a mesma língua, os mesmos costumes, hábitos, mesma religião. Às vezes elas podem ter até tipo a mesma genética, assim, fazendo com que elas tenham traços físicos semelhantes, o que designa uma raça. E, enfim, elas são um grupo cultural que diverge dos demais. A gente tem no mundo diversas etnias, como eu coloquei aqui para vocês no mapinha do lado, só os grupos étnicos de Mianmar, que é um paizinho lá na Ásia. Todas essas coresinhas, elas são uma etnia diferente. Então pode ser uma cultura diferente, uma religião, uma língua diferente. E isso é algo cultural e socialmente muito complexo, né?
porque muitas vezes você tem várias etnias dessas agrupadas no mesmo território, o que é o caso do Mianmar. E muitas vezes essas diferentes etnias, elas acabam não se dando muito bem como vizinhas e acabam entrando em conflito. Muitas vezes por terem uma religião diferente entre si e por não aceitarem que o outro tenha uma religião diferente ou seus costumes diferentes, elas acabam entrando em conflito. A gente vai ver agora 3 casos em que conflitos geopolíticos começaram devido a essas diferenças étnicas, religiosas e culturais. O primeiro deles é o de Mianmar, que é um país maioritariamente budista, só que eles têm, na pequena província de Rakhine, que é essa laranjinha aqui que tem no litoral, eles têm uma minoria islâmica que chama os Rohingya, eu não sei falar isso, desculpa, mas enfim, eles têm essa minoria islâmica que é perseguida pela maioria budista do país. Então, o que acontece nesse cenário de perseguição? Eles perdem alguns direitos, tipo, quanto o direito à cidadania, eles perdem o direito ao voto, eles têm um número restrito de filhos que eles podem ter no território. Por exemplo, eles não podem se casar com as pessoas de outra etnia. Tipo, tem uma série de restrições à vida da pessoa que mora naquele país, com que faz que a qualidade de vida diminua muito, além de todo o preconceito que essas pessoas sofrem também e de toda a violência física até. Então, esse cenário de perseguição ele gera uma série de refugiados, né? Os refugiados de Mianmar, que são muitos, eles vão principalmente para Bangladesh, que é um paísinho ali que faz fronteira, mas a gente vai ver mais sobre refugiados depois. Aí pode passar. Bom, só para complementar aqui, vocês podem perceber que, ó, os vizinhos territoriais é a Índia e a China, que vão aparecer bastante aqui nessa aula. Enfim, aí a Síria, né, como vocês já devem ter ouvido, com certeza, né, que lá em alguns anos atrás, o conflito da Síria tomou o foco, né, da mídia e também das discussões geopolíticas, que foi a guerra na Síria, que ela acontece também por motivações étnicos e religiosas, não especialmente, tem outros motivos envolvidos também, mas para a gente entender qual foi o motivo étnico do conflito na Síria, é que a Síria é um país de maioria, um país de maioria islâmica sunita, só que o governo da Síria é da minoria religiosa do país, que são os xiitas e alauítas, que é quase a mesma coisa, lembra só que é xiita. E essa maioria sunita, ela luta contra o governo, porque o governo ele passa a favorecer a minoria religiosa em detrimento da maioria que é sunita. Nisso envolvido tem também o separatismo curdo, que os curdos que moram na Síria, eles também lutam contra o governo, mas porque eles querem criar um país independente. E sempre que você tem um cenário de guerra civil no Oriente Médio, assim, de um país que está fragilizado, você tem também a presença de grupos terroristas, como, por exemplo, o Hezbollah e o Estado Islâmico, que passam a controlar também algumas partes do país. Eles aproveitam, né, o cenário de fragilidade para começar a se responsabilizar por certos territórios, que foi o que aconteceu na Síria. O Estado Islâmico ocupa uma parte muito grande do mapinha, como o Ziggy está mostrando aí para vocês, que é essa manchinha meio marrom, cor de burro quando foge. Mas, enfim, em relação à Síria, a gente tem também um apoio externo do governo da Rússia ao governo xiita da Síria, né, que é o da minoria religiosa, que deixa tudo mais complicado, que faz com que os Estados Unidos também apoiem as forças que querem derrubar o governo, aí vira uma bagunça e gera uma série de refugiados também, tipo, o país na Síria atualmente é um dos maiores conflitos da atualidade. Muitas pessoas tiveram que ir embora do país, porque as guerras lá estavam muito feias, e os refugiados, né, sírios, foi um problema que assolou o cenário internacional nos últimos anos, principalmente aqueles que iam para a Europa, e a gente vai discutir mais sobre isso para frente. É... Em terceiro caso, a gente tem o caso do Iêmen, que é um cenário bem parecido com o que acontece lá em Mianmar. A gente tem, por exemplo, a minoria, que é os Houthis, que eles também são xiitas. Esse xiitas zaidista é como se fosse meio que um subgrupo dos xiitas, uma derivação dos xiitas. Mas vocês não precisam saber disso. É importante vocês lembrarem que eles são xiitas.
e que a maioria do país é sunita. E o que acontece? Tem um conflito muito grande em relação a isso também, porque a gente tem envolvimento externo de outros países, tipo o Irã, que apoia a minoria xiita, porque o Irã é um país xiita, e a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também, que são países sunitas, e apoiam a maioria sunita. E essa série de perseguições também levou a diversos conflitos armados e gerou diversos refugiados. A ONU considera o Iêmen como sendo a maior crise humanitária da história, porque foi muito desastroso os conflitos lá. Por exemplo, a cada 100 pessoas no Iêmen, 80 precisam de ajuda para sobreviver. Então é um problema na geopolítica que a gente tem muito sério. Mas, enfim, ele também começou devidamente por motivações étnico-religiosas. Como vocês podem ver, né, esse tipo de conflito ele é muito comum, principalmente no Oriente Médio e na África, e ele pode levar à devastação do país de origem. E é isso, pode passar. A não ser que você queira falar alguma coisa, Ziggy. Não, tranquilo, foi muito Tranquilo? bem explicado. Aí tá bom, sobre refugiados. Primeiro, eu acho que vale a pena falar que refugiado é um tema muito importante pro vestibular. Tipo, nos últimos anos, se eu não me engano, caiu em todos os anos, pelo menos em alguma prova. Então, é bem importante vocês saberem falar sobre os refugiados, tá bom? Primeiramente, para a gente dizer o que são os refugiados, eles são aquelas pessoas que elas têm que sair do país de origem, elas têm que migrar para um outro lugar, mediante a risco de vida. Então, elas são obrigadas a deixar o seu país de origem para sobrevivência. O que difere do imigrante. O imigrante, ele também sai do seu país e vai para outro país, mas ele não está correndo risco de vida, entendeu? Ele migra por motivos voluntários. O refugiado, ele não tem escolha. Se ele ficar no país de origem dele, é bem capaz que ele vá falecer. De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos e também alguns acordos da ONU mais recentes, os países eles são obrigados a dar refúgio para as pessoas que saem devido a guerras, devido à perseguição religiosa. O direito ao refúgio é um direito humano, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e tem também outros acordos da ONU que demonstram essa obrigatoriedade por parte dos outros países. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Muitos países europeus, principalmente europeus, eles acabam não acolhendo esses refugiados, e daí entra um outro tema importantíssimo também para a prova e também para a vida de vocês, que é a xenofobia, que é a aversão profunda àquele que é estrangeiro e que tem cultura diferente, crença diferente, enfim. Muitas vezes, movidos por razões xenofóbicas, alguns países eles passam a não aceitar os refugiados. Então, por exemplo, aquela pessoa que perdeu a casa, perdeu tudo que tinha na guerra na Síria e vai pedir um refúgio, por exemplo, lá na Bulgária, a Bulgária não aceita que essa pessoa entre no seu país porque ela não gosta da sua crença. Então, tipo assim, isso é algo extremamente desumano, entendeu? A pessoa tá tentando procurar um lugar para sobreviver e você não vai deixar ela entrar. O que é uma das maiores atrocidades que a gente tem no século XXI, é você dizer não ao refúgio de uma pessoa. Além disso, outras medidas xenofóbicas que a gente tem, falando mais focadamente na Europa, né, que foi o que deu a crise recentemente com os refugiados sírios, você não conceder a cidadania ou não conceder direito à moradia aos refugiados que entram no seu país, ou seja, você até aceite que eles entrem, mas daí eles ficam largados sem ter onde morar, sem ter o que comer. Também foi decidido na ONU como obrigatoriedade que os refugiados eles devem ser tratados como cidadãos e devem ter os mesmos direitos que os países no qual eles se refugiam. Mas é muito difícil isso acontecer também, pouquíssimo de vezes acontece. Para vocês saberem, que é importante saber, os países que mais geram refugiados são a Síria, o Afeganistão, o Sudão do Sul, Mianmar e a Somália. A Síria e o Mianmar, a gente conversou aqui sobre as crises. Afeganistão e Somália são duas crises importantes também. E o Sudão do Sul também, é na África esses, tá? E esses são bem importantes vocês saberem, tipo, de onde vêm os refugiados, porque daí vocês já lembram também quais são os países que mais têm conflitos na atualidade. Aí agora, os principais países que mais recebem os refugiados é a Turquia, o Paquistão e a Bangladesh.
Os refugiados de Mianmar vão principalmente para Bangladesh. Os refugiados sírios vão principalmente para a Turquia. E a Turquia é o país responsável, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a bolinha verde da Turquia é a maior do mapa. E é o país que mais recebe refugiados no mundo. E ele é o responsável também por distribuir esses refugiados sírios para os outros países da Europa. Então a Turquia é como se fosse uma catraca, sabe? Ela recebe todos os refugiados sírios, daí ela vai dosando para os outros países da Europa em relação a quantos refugiados eles podem receber ou não. Muitos que acabam sendo negados de refúgio em outros países europeus acabam ficando pela Turquia mesmo. Bom, posso complementar uma coisa? Lógico, fica à vontade. É o seguinte, além de da gente ter esses refugiados pelas questões que a gente já comentou, tem alguns problemas ambientais que geram uma fuga de refugiados. Em Bangladesh, como a Laura falou, a gente tem o delta do rio Ganges, não é mesmo? Que ele começa lá no Himalaia, e ele é um rio muito caudaloso, e as mudanças climáticas fizeram que, quando tem as chuvas, os monções, o nível da água sobe tanto que a população ela perde toda a terra que ela tem para a agricultura e as casas e precisa fugir. No caso, Bangladesh, eu acho que ela deve ter uns mais de 200 milhões de pessoas. O pessoal tende a ir para a China, só que por conflitos internacionais, a Índia, na verdade, a Índia tem que bloquear a fronteira. Então, todo mundo que tenta passar de Bangladesh para a Índia é alvejado na fronteira. O pessoal mata, não é proibido você passar de Bangladesh para a Índia. Uma questão relacionada principalmente às inundações que ocorrem no delta do Ganges. Bom, agora eu vou falar sobre as disputas por recursos naturais, que vão ser aqueles principais aspectos fisiográficos, que é a fisiografia, que vai refletir todos os componentes da estrutura do ambiente em que você vive, os recursos hídricos, os recursos minerais, tudo isso está envolto. A gente tem essa necessidade básica. A gente precisa de abrigo do ambiente, seja em locais com extremo sol, como os desertos, ou seja, em locais extremamente frios. A gente precisa de alimentação. Como eu já disse, nós somos animais e animais, uma característica própria deles é ter um metabolismo, ter a capacidade de se alimentar, de gerar energia e de se reproduzir. É só assim que a gente consegue manter a espécie. Dessa forma, você precisa de terra, você precisa de recursos. E esses recursos, eles vão ser dos mais tipos possíveis, desde os bióticos, que são aqueles que são formados por vida, florestas e animais, a gente pode ter fitoterapia, que é você pegar as plantas, as principais plantas de uma região e utilizar os conhecimentos que você tem sobre essa planta. Ah, ela ajuda em determinada coisa. E uma série de pesquisas científicas corroboram isso, a utilização de plantas como as principais, uma farmácia. A Amazônia é praticamente uma farmácia a céu aberto. Os índios têm essa cultura. Então, isso gera também uma questão de disputa internacional, biopirataria de espécies. Por exemplo, o Japão que registrou o açaí, a marca açaí, sendo que o açaí é aqui da América do Sul. Bom, a gente tem o quê? A necessidade de produção de insumos, alimentação e tecnologia. Por exemplo, hoje a gente está tendo uma aula aqui e eu estou em Minas. A Laura está em São Paulo. Então a gente precisa de tecnologia, de internet, da capacidade de conectar. Isso que fez com que nós pudéssemos adquirir essa capacidade de sociedade. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns recursos naturais, por exemplo, a extração de minério de ferro. Olha aqui a extração dele sai do natural, ele vê que você já tem ele trabalhado e ele pulverizado aqui do lado. Isso reflete muito as relações internacionais entre, por exemplo, os maiores consumidores de ferro, Brasil,
é um grande produtor, a Austrália, outro grande produtor, o maior consumidor é a China. A China começou a impor sanções à Austrália recentemente. Ou seja, esses conflitos, eles têm um motivo. E esse motivo geralmente não é único. Ele é uma gama de fatores, uma gama de necessidades. Olha aqui, um tipo de floresta aqui, ombrófila, densa, que é como a gente tem a floresta tropical aqui no Brasil, em regiões tropicais, no Congo, não é mesmo? Que são florestas fechadas, com uma biodiversidade enorme, uma quantidade de animais, uma quantidade de insetos que têm a capacidade de trazer conhecimento. E a gente precisa deles para viver na Terra. Não tem como a gente destruir, extrair tudo. Bom, aqui eu peguei também mais um exemplo dos fertilizantes, porque é difícil, você precisa de alimento. Para você precisar de alimento, você precisa de insumo para produzir esse alimento, para ter cultura, para ter o feijão, para ter o arroz, para ter a carne, para ter tudo que a gente tem. Então a gente usa os fertilizantes, que é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E eles são extraídos da natureza e são colocados nas culturas. Além disso, a gente tem a produção de animais, a domesticação de animais, que, como eu disse, é todo um processo que levou, assim, milhões de anos e intensificou nos últimos 200 mil anos com a formação da nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, que ele aprendeu a domesticar uma série de animais para utilizar à sua maneira, seja para o transporte, seja para a alimentação, seja para o emprego de força física, igual era utilizado na Idade Média, que você colocava os cavalos e os bois para puxarem arados e determinados instrumentos para aumentar a capacidade agrícola, a produção de alimento. Bom, aí eu tenho um exemplo de uma mudinha aí de uma cultura e a nossa necessidade. Por fim, eu termino esse slide com uma foto de um parque eólico. Ou seja, a gente precisa dessa tecnologia. O avanço tecnológico proporciona, por exemplo, uma fonte de energia renovável, no caso, a solar. Você depende dos ventos que estão na atmosfera, não é mesmo? Existe um impacto ambiental da implantação deles, mas eles compensam muito mais do que você ficar tirando combustível fóssil e queimando para geração de energia. Bom, a disputa por recursos minerais naturais, a gente tem a disputa por energia. O petróleo e o gás, ele é utilizado para fornecer energia. E outros insumos também. Você vai produzir plástico, você vai produzir um tanto de outros compostos químicos através do petróleo. O gás natural é utilizado para cozinhar, ele é utilizado para gerar a energia, para esquentar a água, não é mesmo? Acho que todo mundo aqui tem um fogão em casa e você precisa desse gás. Isso gera uma grande disputa. Por exemplo, a gente tem a Guerra do Golfo I e a Guerra do Golfo II, que foi quando o Iraque invadiu o Kuwait, anexou o Kuwait pelos campos de petróleo que tem lá. A região é uma região com intensa produção petrolífera. Aí os Estados Unidos, com o aval da ONU, com o Conselho de Segurança, invadiu o Iraque e o Kuwait, e só, olha, vejam bem, começou em 1990 e terminou em 2011. Isso gerou uma série de consequências assim, terríveis. Por exemplo, o próprio Saddam Hussein, que era o comandante do Iraque, ele teve um treinamento da CIA, ele foi estabelecido como um contato do governo americano para estabelecer uma influência sobre a região. Bom, além dessa questão, a gente tem, por exemplo, o Tibete na China, que foi uma ocupação chinesa em 1950. Eles pegaram e ocuparam, começaram a colonizar. E a gente pensa, por quê? Pela água, pela disputa territorial. A maioria dos rios chineses, que se você perceber, a maioria das populações vive em torno dos rios. Você precisa de água para a indústria, você precisa de água para a agricultura, não é mesmo? Veja o exemplo dos egípcios com o rio Nilo. Então, a ocupação do Tibete pela China. O subaquático marinho, sim, existe disputa até debaixo da água.
Você procura essas zonas exclusivas de cada país para quê? Para procurar minerais e recursos naturais, pesca. Existe uma disputa muito grande. Tem região em que a quantidade de pesca diminuiu a quantidade de peixe. Dessa forma, gera uma disputa entre países. Determinados locais geram disputas que chegam a virar guerra mesmo. A gente teve quantas guerras entre os países por disputa de áreas, é, é, marítimas, não é mesmo? E além disso, a gente tem outros tipos de conflito, que são os minerais de conflito, que são envolvidos, por exemplo, a Laura falou muito bem, esses países que eles são considerados como mais ricos, mais desenvolvidos, que foram os colonizadores desses outros países, que hoje sofrem com esses conflitos, por exemplo, guerra civil e milícias armadas, ele tem o patrocínio externo para provocar a instabilidade e favorecer as relações e trocas econômicas com esses países. Então, a extração de ouro, cobre e urânio, por exemplo, no Congo, ela é intensificada por esses grupos paramilitares que ocupam o governo, que trazem um caos, que geram essa guerra civil para favorecer a extração de determinados elementos que vão abastecer os países que têm esse poder. Bom, além disso, a gente vai ter alguns movimentos separatistas. Bom, eu resolvi pegar os principais em cada região, porque existe isso de toda maneira possível espalhada no mundo. Por exemplo, a gente tem movimentos separatistas na Espanha, olha lá, é no País Basco, na Catalunha, na Galícia, na Valência e nas Ilhas Canárias. Olha aqui, são esses territórios aqui que estão em intenso debate para conseguir independência. Uns querem uma independência total, outros querem mais uma autonomia, não é mesmo? Isso a gente tem que lembrar que gera consequências, não é mesmo? Essas diferentes etnias com diferentes culturas geram terrorismo. Por exemplo, em 1959, a gente tem a criação do ETA, que é o País Basco Liberdade, que foi uma célula terrorista para promover a independência do País Basco, porque eles tinham uma cultura, uma língua e tradições diferentes da Espanha, não é mesmo? Essa célula terrorista ela passou a atuar de 59 até 75 por via armada, depois ela entrou na política com o fim da ditadura do Franco, e ela só foi extinta em 2018. Então é recente isso. A gente tem um caso aqui da Catalunha, que é o movimento, olha só, o movimento de independência que o pessoal quer. Olha lá, a quantidade de pessoas na rua, tem até a própria bandeira. E, em correlação, a gente tem o movimento que prega a união para manter a Catalunha como Espanha. Olha lá, uma foto do ETA, que era um grupo terrorista, e olha aí o desastre que ele gera. Bom, a gente tem também movimentos separatistas no Reino Unido. Vocês podem perceber que o Reino Unido ali, que é formado pela Inglaterra, ele está envolvido em tudo, porque ele colonizou basicamente meio mundo. Então a gente tem os principais, que são o pessoal da Escócia, os galeses, a Irlanda. Bom, aqui a gente tem a Irlanda do Norte, né? E a República da Irlanda do Sul, que conseguiu a sua independência. Mas isso também gerou uma consequência de ataques religiosos através do terrorismo. Parte da Irlanda do Sul, ela é mais católica, enquanto a parte do Norte, ela é protestante e fica sob domínio inglês. Não é mesmo? E a ocupação do Reino Unido sobre lá data desde o século XVI. É muito tempo. Olha lá, o IRA, que era uma célula terrorista, que é o República, é o Exército da República da Irlanda.
em os outros movimentos separatistas, como na Caxemira. Lembra que eu falei para vocês que aquela região ali, que a Laura havia falado do Mianmar, era uma região bem complicada? Vamos lá ver. Já foi falado do Afeganistão aqui, mas a gente tem essa disputa pela região da Caxemira, que também tem diferenças étnicas gritantes entre entre seus povos. Cada região está sobre um domínio da Índia, tem o domínio do Paquistão e o domínio da China. Isso cria uma dualidade entre os hindus e os muçulmanos que ficam se confrontando e gera conflitos locais e internacionais. Olha a quantidade de conflitos que já ocorreram na região. Em 1948, 1965, 1971, e a ocupação desse território é mais de 3 mil anos entre disputa daqui, de reinos, principalmente quem foi o culpado maior dessa situação? A Inglaterra. A Inglaterra pegou, e a hora que a Índia teve a independência, foi separado o Paquistão, a Índia, Bangladesh, e aí essa região ficou em disputa. Importante ressaltar que é uma disputa por água também. Aí, a princesa dos olhos do Himalaia, que é a maior cadeia de montanha do mundo, a gente pode ver aí no fundo Bangladesh. Bangladesh não, Caxemira. Agora a gente vai falar sobre um conflito que é muito atual, que mostra um, um, ocorre de uma forma muito complexa, que é a questão da Palestina. A Palestina é uma região no Oriente Médio. Ela está na costa do Mediterrâneo, não é mesmo? Ela liga a África e a Ásia. Ela tem, assim, uma importância sumária, não é mesmo? A gente hoje, a Palestina, ela é formada pelo Estado de Israel, a Jordânia e a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A ocupação dessa região, gente, vem do século 14, 15 antes de Cristo. Sim, a gente tem ocupação pelos egípcios, depois vem os hebreus, depois os assírios, depois os babilônios, os persas, os gregos, os macedônios, até que por fim a gente tem o Império Romano. Nisso o Império Romano é dividido, ele e essa ocupação passa a ser dos árabes, e no final ela fica de 1517 a 1917 com o Império Otomano. Depois, com o fim da Primeira Guerra, o Império Otomano é derrotado e a Grã-Bretanha, que eu falei que é sempre a Inglaterra lá envolvida no conflito, ela toma como posse em 1923, não é mesmo, aquela região, e vai dividir toda essa região. Agora a Laura vai falar um pouco mais depois que a Grã-Bretanha sai, ela deixa de exercer a influência dela lá. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1947, o Reino Unido ele passa o controle dessa região para a ONU. Então passa a ser um mandato da ONU e ela começa a estudar uma forma de dividir essa região entre os judeus, que criariam o Estado de Israel, e os árabes da Palestina. Como foi depois da Segunda Guerra Mundial, tinha uma comoção internacional muito grande em relação aos judeus devido ao Holocausto, né, que foi descoberto ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, teve toda uma preparação para estabelecer o território que seria dos judeus em áreas em que eles já estavam, como é que fala? Que eles já estavam estabelecidos lá na Palestina, que são essa partezinha aqui no primeiro mapa que tem um pontilhadinho branco, é a parte onde já estavam estabelecidos os judeus. Por dois motivos. Primeiro, porque, como essa é a Terra Santa também, para a religião judaica, tinha muitos judeus que já começaram a migrar para lá antes da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, teve muitos refugiados da Europa que vieram para essa área aqui, que começaram a se estabelecer dessa forma. Então, a ONU, quando ela foi criar o mapinha, que é esse segundo mapinha que está aqui, 1947, criação de Israel, ela tentou preservar esses territórios que já estavam sob o controle dos judeus para eles, e deu também uma boa porção do território que é para se tornar o Estado de Israel, e deixando a Palestina aqui somente nessas partezinhas que estão em vermelho, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E Jerusalém estava aqui, ó, tipo, dentro do território da Palestina. Só que Jerusalém seria uma cidade internacional.
Não ia ser do território de nenhum dos dois. Ia ser, tipo, os dois teriam, entendeu? Cidade internacional. Aí, o que acontece? A Israel tinha mais de 50% do território, 52%, se eu não me engano, e a Palestina tinha, tipo, 40 e pouquinho. Então tinha uma, se você for pensar em território, né, tipo, em quilômetros quadrados, isso é uma desproporção grande. E, por razões também culturais, religiosas, os árabes da Palestina, eles não aceitaram essa divisão. Tanto porque desfavorecia eles, e também porque eles viam os judeus que se estabeleceram lá no território deles meio como que invasores, né? Então, o que acontece? Os árabes, eles realizam um ataque ao Estado de Israel, recém-formado, tipo assim, pouquíssimo tempo depois da criação de Israel, já tem a primeira guerra árabe-israelense, que foi um ataque dos árabes, e o Israel consegue reverter a situação, ele vence esse conflito e expande mais ainda o seu domínio. Ele pega uma boa parte ali da faixa de Gaza e também boa parte da Cisjordânia, inclusive a cidade de Jerusalém. E essa expansão do território ela teve reconhecimento internacional. A comunidade internacional, inclusive a ONU, assim, achou justa a reação de Israel, né? Porque foi uma tentativa de defesa do seu território e um contra-ataque em relação aos árabes. Então, esse mapinha aqui de 1967, o terceiro mapa, ele foi reconhecido pela ONU. Só que daí, de novo, teve outra guerra causada pelo Israel. A Israel decidiu atacar de novo os territórios árabes ainda remanescentes aí, que eram dos palestinos. E ele acaba, tipo assim, ele mais do que dobra a sua extensão territorial. Ele conquista, tipo, praticamente todos os territórios. E ele se torna basicamente hegemônico lá no território. Então, tipo, os palestinos, hoje em dia, eles, tipo, vivem, muitos deles são considerados árabes israelenses, que são aqueles árabes só que vivem em território que é controlado por Israel. Então, tipo, eles têm os direitos deles reduzidos, restritos, eles têm a cidadania restrita, várias coisas, além de todo o preconceito religioso que eles sofrem nesse território, né? Lá em cima, as colinas de Golã também, que na verdade era um território da China, foi ocupado por Israel. E esse território ele é muito estratégico, porque é lá que tem as nascentes do Rio Jordão também, e dos afluentes também de vários rios. E então, tipo, é bem importante essa área por causa dos recursos hídricos que ela tem. E é uma das áreas de maior conflito que a gente tem nessa questão da Israel e Palestina. Na faixa de Gaza, a gente tem ainda, tipo, vários árabes moram lá, mas está sob domínio de Israel. A gente tem um conflito, tipo, maior, assim, os conflitos armados que ocorreram e que ocorrem ainda, são na faixa de Gaza. E lá na Cisjordânia, que é esse no último mapa aqui, onde tem uns pontinhos vermelhos, é onde mora ainda a maior parte dos árabes e é onde tem a maior parte das perseguições também. E, enfim, essa questão ela está em aberto até hoje. Os dois países eles continuam em conflito. Tem alguns ensaios de acordos de paz, mas nenhum deles realmente se efetivou. E o povo palestino ele tem reagido também. Teve uma série de revoltas que chama as infantadas do povo palestino, teve duas, que eles tentam tipo tirar essa dominação de Israel, né? Que eles veem Israel como o terceiro colonizador, sendo o primeiro o Império Otomano, depois o Reino Unido e agora Israel como o terceiro colonizador da Palestina, pleno século XXI, o que é uma situação bem complicada. A gente tem dois grupos bem importantes nessa resistência palestina, que é o Fatah, que é um grupo um pouco mais tipo, eles mantêm um diálogo com Israel para tentar trazer alguma declaração de paz, algo assim. E a gente tem o Hamas, que é um grupo radical, que é armado, que fica lá na faixa de Gaza e luta, tipo, efetivamente contra o Estado de Israel. Só queria complementar algumas coisas. As intifadas, que foi essas disputas que ocorreram entre o povo da Palestina, né, tanto da faixa de Gaza e a Cisjordânia, elas foram tanto quanto desproporcionais, porque era o pessoal da Palestina, intifada vem de pedra, porque eles jogavam pedra enquanto o pessoal de Israel atirava com armas de fogo. É uma luta totalmente desproporcional. A mesma coisa
você está jogando pedra e daqui a pouco a gente vai ver uma imagem que até hoje é assim, porque eles estão sob controle. Olha lá como era a Palestina e como estava agora, como foi diminuindo em 1918. Olha a quantidade de assentamentos judeus que a gente tinha e olha a quantidade que cresceu. E eles foram criando os kibbutzes, que são essas regiões que eles vão para colonizar. Então eles vão comprando terra e eles foram ocupando tudo. Então ali, ó, a gente vê que Israel quer esses pontinhos pretos, olha o tanto que eles estão agora, e eles continuam penetrando nas regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Bom, eu trouxe as consequências desses conflitos, não é mesmo? A Laura estava falando agora sobre a região da Palestina, e eu trouxe essa imagem das cruzadas que ocorrem na Idade Média. Gente, há quanto tempo isso ocorreu? Desde do ano 1000 até 1500, a disputa por território, pela cultura, pela Terra Santa, gerou guerras que sucessivamente marcavam o domínio dos árabes e hora do domínio dos cristãos, que faziam guerras assim intermináveis. Em determinado ponto, essas guerras foram utilizadas para acabar com o excedente de população na Europa. Bom, as guerras, a gente tem também como consequências dessas disputas internacionais a escravidão. A disputa internacional, a questão, por exemplo, de Portugal de levar os escravizados da África até o Brasil e as colônias é uma consequência de relações internas e conflitos. Eles instigavam conflitos entre as etnias para capturar as que perdiam, entendeu? A gente tem, por exemplo, o Ruanda, que aconteceu. Ruanda era uma região que era colônia da Bélgica. Bom, a Bélgica saiu, só que antes dela sair, ela fez o seguinte: ela deixou que determinada parte da população, os Hutus, comandassem, fossem comandados pelos Tutsis, que tinham características um pouco menos, como fala, nariz mais fino, pareciam assim um pouco mais com uma características não tão negras, entendeu? Eles deixaram a população na mão dessa minoria. O que aconteceu? Quando a Bélgica saiu, gerou uma grande revolta, uma quantidade enorme de mortes. Isso foi em 1994. Aqui, o pessoal usava facão, facão. Aí vamos lá, os interesses. Tinha um cara que era milionário, que ele comprava esses facões. Ele comprava na Europa, comprava de outros países para promover esse massacre, esse genocídio. Bom, a gente tem outro exemplo aqui. Essa foto do Sebastião Salgado. Sabe que está queimando ali? É um poço de petróleo. E a Guerra do Kuwait, lá no Golfo, Guerra do 1 e Guerra 2, lá por George W. Bush. O pai e depois, posteriormente, o filho. Eles estão tentando apagar esse incêndio aqui numa boca de petróleo. Eu deixei um filme como referência para vocês verem, e essa imagem foi retirada de lá. Bom, a gente tem também, olha aqui, o caso de terrorismo em 2001 das Torres Gêmeas, consequência também da intervenção americana no Oriente Médio, por exemplo, lá no Iraque, no Afeganistão, e a gente tem a morte de um refugiado numa praia que no Mediterrâneo. Essas são as consequências, genocídio. E bom, essa última imagem, acho que é do ano de 2019, e mostra um palestino aqui lutando contra o Estado de Israel. Veja a imprensa aqui, com colete à prova de bala, com capacete, com protetor aqui para as vias respiratórias, máscara, e olha o cara tá usando praticamente um estilingue com pedra para lutar contra um dos exércitos mais bem militarizados da história. Bom, a gente tem os exercícios aqui, mas eu acho que por a gente já ter passado da, do tempo, vai ficar difícil a gente fazê-los. Ali, ó. Gente, não vai dar tempo de fazer, mas façam, tá bom? Tem esses dois que estão aí no slide, tem mais uns 5 exercícios na folhinha, que é o material. Não deixem de fazer, porque esses assuntos são bem importantes, todo ano cai.
E é isso, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, pode chamar eu ou o Luiz. Fiquem à vontade. Tá? E olha aqui, pessoal, vocês conseguem ver as bombas de gasolina aqui, né? Olha os americanos aqui à procura do quê? Do petróleo. Eles sempre muito preocupados. Esse caso aqui é com a Líbia. Bom, eu vou passar aqui para mais um. E façam exercícios. Se tiverem dúvida, mandem mensagem para nós do grupo de geografia que a gente vai atender. É muito importante. Esse assunto ele não cai, ele despenca no vestibular. E por último, uma indicação de alguns filmes para vocês verem do Hotel Ruanda, que são os diretores. A gente vai disponibilizar a aula para vocês verem e perceber como como essas relações que a gente mostrou. Por exemplo, o Sol da Terra de Sebastião Salgado, Sérgio mostra a ocupação da ONU no Iraque, Babel mostra as relações entre as relações internacionais e como elas afetam as populações de diferentes formas. A gente tem o caso do Snowden de espionagem. É, e é isso. E esse 2001, Odisseia no Espaço, para mostrar a evolução da questão do espaço e tudo mais. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham aproveitado essa aula